Igor Porto Galvão. Isso, Sim, senhor. Igor, você já teve ali um momento para falar com os advogados? Conversou com eles? Sim. Aqui você tem o direito de ficar calado. Você não precisa responder pergunta de ninguém aqui, sem que isso aí possa ser usado em seu prejuízo, certo? Certo. Como também em caso de confissão quanto à autoria do fato, essa confissão ela pode te trazer benefício numa eventual condenação. Eu te pergunto, você quer usar o direito de ficar calado ou quer responder essa pergunta? Brasileiro, Estado Civil, convivente, né? Nome do pai e da mãe. Antônio Walter Galvão Júnior, da menina Moreira Porto. Data e local de nascimento. 13/12/1992, de Anápolis. Endereço residencial. Não tenho endereço. Tem mais não, né? Estudou até que ano, Igor? Eu tenho superior completo. Já fez ou faz uso de droga ilícita? Nenhum, nunca. Já foi preso ou processado antes ou depois dessa acusação? Não. Não. A acusação aqui, Igor, é que você foi o responsável pela morte da Marcela. Sim. Eu te pergunto, essa acusação é verdadeira, falsa ou parcialmente verdadeira? É parcialmente verdadeiro. Parcialmente. Em algum momento você agrediu a Marcela? Não, senhor. Você não encostou a mão nela? Não, eu encostei, eu me arrependi dela somente. Mas eu nunca agi com ataque. Nunca Entendi, formei entendi. com ataque. Tá, eu vou tomar isso como uma confissão, Sim. certo? Como uma confissão. Então, você sabe o que tem no processo? As provas já produzidas até agora? Olha, senhor, eu estou preso. Parcialmente? Eu sei por alto só. Parcialmente. Das pessoas que foram ouvidas no processo, tem algum inimigo, alguma inimiga? Mas, senhor, tem pessoas que eu nunca que teve uma inimizade, sim, e eu não tinha um bom convívio com a família. É. Minha família já tinha brigado com a família dela, por assuntos financeiros, É. e é só, mas eu não tenho nenhum inimigo, Correto. só inimizade. Bom, então você convivia com a Marcela há quanto tempo? Olha, a nossa história mais de 15 anos, mas nosso relacionamento tinha um pouco mais novo, se não me engano, algo assim, um pouco mais novo. Certo. Com ela você teve uma filha? Tenho uma filha, hoje tem 6 anos. Vocês inicialmente moravam onde? Brasília? Olha, a gente estava na vida de começando a vida, né? Então a gente não tinha muito dinheiro, então a gente sempre morou de favor durante 6 anos. 6 anos a gente Brasília ou aqui? Brasília, a gente Brasília. morava na casa, morou em 4 lugares diferentes, sempre na casa de familiares, e sempre foi de favor, até eu conseguir me formar e conseguir pagar um aluguel. A família dela era daqui ou lá de Brasília? A família dela é toda eles são do Piauí, né? Mas eles moram em Brasília. Brasília. A sua família? A minha família, eles também Morava em Brasília? é metade metade, né? Porque Certo. eu sou Qual goiano. foi o motivo de vocês mudarem para Goiânia? Olha, porque a diferença de quanto você ganha que é fora do normal. Lá em Brasília, o povo acha que lá é um lugar rico. Então foi motivo financeiro que vocês vieram para Goiânia. Sim, muito diferente aqui. Como é que era a convivência com a Marcela? O relacionamento seu com ela? Olha, Tinha brigas a ou gente discussões? a gente sempre teve muita divergência no começo. Divergências? A gente rolou algumas coisas no começo que eu não aceitava, eu acabei terminando. Ela pedia para voltar, eu sempre falava assim. E acabou que depois a gente ajeitou um bom tempo. E Ela trabalhava? teve um bom tempo que ela trabalhava de freelance e teve uma época que ela trabalhava como estagiária do pai dela. Só que quando ela ficou grávida,
foi uma gravidez de risco. Então, a minha filha não ganhava peso. E o médico disse que ela precisava se ausentar do trabalho e ficar em casa e fazer uma dieta especial. E foi nessa época que ela parou de trabalhar e ela não voltou mais. Qual que é a sua profissão? Olha, eu tenho três profissões, né? Eu sou personal trainer, sou nutricionista e eu era treinador de fisiculturismo, sabe? Correto. Sempre trabalhou com isso? Antes da Marcela, não. Antes da Marcela, eu tinha feito direito, só que eu não me via naquilo. Eu estagiava, fazia essas coisas no escritório, né? Só que depois que eu comecei com a Marcela, ela foi o motivo de eu tomar outro rumo. Ela falou que eu tinha que fazer o que eu gostava. É, então, você disse aí que no início tinha divergência entre Sim, você e a Marta. sim. E depois? Olha, a gente passou muitos anos da nossa vida. Depois, o início foi muito turbulento, mas depois foi muito bom, né? Porque eu sempre me senti um pouco deslocado da minha família, porque eu nunca tive um lar quando eu era mais novo. Eu morei com a minha avó, com a minha tia-avó, depois morei com a minha mãe de favor na casa dos primos, depois minha mãe, depois de um tempo, eu voltei com a minha avó e depois acabei voltando a morar com meu padrasto e minha mãe quando ela se casou. Então, eu nunca tive um lugar específico. Eu nunca morei em um lugar e para mim sempre foi muito difícil isso. E quando a Marcela entrou na minha vida e ela acabou mostrando uma direção para mim que foi muito clara de fazer o que eu gosto, fazer o que eu amo, porque eu sempre fui atleta e seguir aquele caminho da educação, da nutrição mudou a minha vida demais, sabe? E Na é, infância, adolescência, você chegou a ser agredido por algum familiar? Como é que era a sua convivência com os pais, parentes? olha, eu não tive uma vida muito fácil, porque eu peço perdão que eu vou falar aqui hoje, pai, eu te amo muito, mas meu pai era um pouco difícil de tratar, ele é alcoólatra, graças a Deus a gente está limpo há uns anos, mas foi um pouco difícil, minha mãe era um pouco difícil também na época, por causa que o ressentimento que ela tinha pelo relacionamento com meu pai. Acho que foi até por isso que eu acabava passando de casa em casa. Você Mas, chegava a ser agredido, maltratado, vamos dizer assim, pelos pais? olha, Parentes? no começo, sim, Sim. sim, Você tinha que idade? desde mais novo. Adolescência ou criança? Olha, quando eu era criança, foi um dos motivos da minha avó me pegar para criar, sabe? Por causa disso. Mas, aí depois, quando entraram na justiça para pedir minha guarda de novo, eu acabei sendo obrigado a ir para Brasília. Eu tive que sair de Anápolis, das casas da minha avó, e fui para Brasília. Sim. E eu acho que ainda eu sempre fui olhado com um pouco de ressentimento. Então vamos lá para a convivência com a Marcela. Então vocês tiveram a filha, e havia discussão entre vocês, Olha, verbais? como qualquer casal, eu não posso ser Entendi. hipócrita. Essas discussões chegavam a vias de fato? Olha, durante 6 anos da nossa vida, nunca tinha chegado a isso. A gente sempre discutiu, e cada um ia para o seu lado, e depois acabava voltando. Mas nessa época eu ainda era um estagiário, eu ainda não, a minha vida era mais trabalhar em alguns locais que não me expunha tanto. Mas depois que eu me formei, eu comecei a frequentar algumas academias mais elitizadas e dar uma aula para algumas pessoas com poder aquisitivo maior. No início eu comecei a dar aula para muita mulher. Eu estava na academia onde tinha muita mulher, meu consultório começou. Eu tinha sido chamado para ser nutricionista num consultório no Instituto lá no Orion, e eu comecei a atender muitas mulheres. E nesse momento foi assim um momento crucial, porque os ciúmes começou demais, aí as brigas foram mais constantes, porque Você chegou a se relacionar com outras mulheres?
Olha, quando a gente passou um pouco do ponto disso, passou o ponto que não dava mais, do jeito que estava, a briga estava muito, muito demais, e o ambiente estava ficando horrível, a gente tem uma filha, e aquilo não dava, e eu acabei saindo de casa uma época e eu tive relação com uma outra mulher. Tem relato aqui de que você, durante a convivência com a Marcela, chegou a levar a mulher para dentro de casa, dormiu com ela e a Marcela no outro quarto. Olha, isso é até impossível, porque minha mulher é brava. Ela ia pegar eu e ia subir de pau, não tem lógica, né? Um trem desse, não tem lógica. Isso aí é até sem sentido quando você para para pensar. É, há relatos também aqui de que você fazia ameaças à Marcela de tomar a filha, que ela não ia mais ver a filha. Que eu confirmo isso? Não, não confirmo. Não? A gente teve uma discussão por causa disso, e foi até um dos motivos da gente separar uma época. Foi um episódio onde eu tinha chegado no trabalho e eu acabei pegando minha filha no quarto sozinho, brincando com a farmacinha de casa. E nesse momento a gente teve uma discussão A sim, farmácia era sua? não, farmacinha mesmo, de remédio de casa. Pois é, era de quem? De Tem um casa, né? relato aqui de que era produtos aí que você usava para tomar. Anabolizantes? Não, meus anabolizantes são injetáveis. Não é Não químico. tinha nada relacionado Não, à sua profissão e à sua atividade não, profissional. não Não? tem, porque os que eu tomava eram injetáveis e eles são ampolas. E só que nesse dia a gente realmente teve uma discussão e eu falei para ela que, já que ela não queria cuidar da nossa filha, eu ia morar com a minha mãe, ia levar para minha mãe. É, a partir de quando começou a degringolar aí essa relação sua com ela? Um ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, ou sempre foi Não, problemático? só no começo, que foi um pouco conturbado nos primeiros meses, e eu tinha saído da família, então ela estava vivendo a vida de solteiro, É, mas depois disso não, a gente teve 6 anos de muita paz. por que que não houve aí a separação de vocês? Olha, a gente chegou a separar algumas vezes, só que a gente tinha uma história muito grande, de era muitos anos, e acabava sempre voltando. Vamos para o dia do fato. Já foi mencionado aqui que vocês receberam um casal lá, né? Sim. Foi uma visita ou aula que você estava dando lá? O que que foi? Olha, aquele dia esses pacientes eles tinham sido agendados para ser atendidos no consultório 2h30, Além mas do paciente, eram amigos? eles eram meus atletas e eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de unir, porque lá em Brasília a gente tinha um grupo de treinadores e atletas onde a gente sempre estava junto, comia junto, todo mundo saía junto. E aqui em Goiânia não tinha isso. Então eu tentei fazer isso entre meus clientes para a gente criar uma rede de amizade, sabe? Igual eu tinha lá. E sim, eles acabaram ficando íntimos da gente, sim. O que que aconteceu no dia? É, Um dia que olha, o casal esteve lá, durante a permanência deles, houve alguma discussão, algum problema ou não? não, durante a Não? permanência dele foi tranquilo. Eles saíram, e aí, a partir daí, o que que aconteceu? Aí, a partir daí, eu continuei mexendo no computador, vamos lá. Minha mulher foi esquentar a nossa comida, porque como o dia tinha sido muito agitado, a gente ainda não tinha nem almoçado. E acabou que eu deixei o computador aberto quando ela me chamou para comer. A gente foi lá com ela, terminou primeiro, eu continuei vendo vídeo no celular, e ela foi limpar um xixi que os cachorros tinham feito, lá bem no local onde eu atendi os meninos. Nisso, pelo fato de eu ter deixado meu computador aberto, eu estava mexendo em algumas coisas no Instagram lá, e ela não perdeu o tempo, sabe? Ela veio detetive e ela foi fuçar. Aí foi quando ela viu que eu tinha visto no Instagram da Bianca, sabe? E ela me chamou, vem cá, o que que é isso aqui? Aí eu fui como que não quer nada. Eu não tinha pensado nisso, eu não achei que ela ia mexer no meu computador. E na hora que ela me mostrou, eu fui tentar me justificar.
Cada justificativa ela ficava mais puta, cada justificativa ela chamava mais de mentiroso. Nesse momento ela explodiu comigo, ela ficou irada. Foi quando ela veio para cima me estapear. E eu repeli ela, eu empurrei ela. Foi E aí? tudo, foi tudo muito rápido. O que que aconteceu? Quando ela bateu no chão, ela começou a convulsionar. E aquilo me deixou louco. Na hora eu só peguei, pensei em pegar ela e botei ela no sofá e comecei a acudir ela. Quando ela voltou assim, eu, pelo amor de Deus, que isso? Você tá bem? O que tá acontecendo? E perguntava para ela, perguntando, até que ela me respondeu. Estava sentindo muita dor na cabeça. Eu falei para ela, vamos no hospital. Ela, não, calma. Aí eu continuei perguntando. Perguntei mais uma vez para a gente ir no hospital. E nesse momento ela falou, não, se eu não melhorar, a gente vai. Ela pegou e falou, não, eu vou passar uma dor no corpo para ver se eu dou uma melhorada. Eu falei, tá bom. Peraí, a ideia de passar água no corpo foi dela ou sua? E dela, Dela. dela. E aí? Eu fui com ela até acompanhei ela até o banheiro, fui conversando com ela para ver se ela estava bem. Aí, quando ela foi entrar no chuveiro, ela falou, tá, que seja, me pediu água. Eu fui até a cozinha, busquei. Quando eu voltei, dei para ela. Ela tomou água e depois começou a reclamar. Estava sentindo um incômodo no ouvido. Na hora que ela tirou o dedo, tinha sangue. Eu falei, amor, é sangue. Ela olhou sangue. Aí ela começou a falar em meu lado e tombou para frente. Nesse momento, eu entrei em desespero. Eu só pensei em entrar dentro do banheiro e pegar ela. Nessa hora, eu fui botar ela no colo. Ela estava sem roupa. Tá? E aí? Nessa hora que eu fui botar ela no colo, na hora que eu fui ver o carro, eu acabei escorregando com ela no colo. Eu caí por cima dela. Eu fiquei agitado demais. Eu pensei só em puxar ela para não escorregar de novo. E ela continuava falando, começou a falar meio enrolada. E eu fiquei louco aquilo, que me deixou em pânico. Eu só consegui olhar para o cesto de roupa do lado. Peguei a primeira bermuda que eu vi, botei nela, peguei a toalha, enrolei nos seios dela e fui para o hospital. Foi isso que aconteceu. É. Tá. Você chegou a embrulhar ela com a toalha? Eles, para não aparecer os seios. É, você chegou a ir lá no hospital, deu entrada. O que que Eu, você relatou lá? eu cheguei no hospital e eu tinha falado que tinha sido um acidente. Você chegou a ver lesão no corpo dela? Ela tinha um galo no ônibus lá onde ela bateu a cabeça. Tá, ela recebeu atendimento e você fez o quê? Olha, no começo foi um pouco muito agitado lá, então eu acompanhei em tudo. Até na hora de levar, eu não sei qual é o exame que faz na cabeça, mas até nessa hora Você já tinha ligado para alguém ou não? nessa hora eu só estava ainda dando as coordenadas lá, porque na hora de tirar ela do carro, o enfermeiro ajudou a tirar comigo, eles buscaram a maca, foi tudo na mão. Aí quando pousou ela lá em cima, eles pegaram a maca e foram direto para a sala onde fazia o exame. Ele também foi só eu e o enfermeiro, ele pediu para ajudar ela a voltar no local. Na hora que ele foi, ele pediu para me retirar, ficar atrás da porta. E depois disso, ele saiu direto, correu, voltou com ela lá para emergência. Nesse momento, o médico foi examinar as pupilas dela e ele falou, olhou o exame e falou que precisa correr com ela para cirurgia. Aí eles pegaram e levaram ela. Aí nesse momento eles me botaram uma salinha de visita de paciente, de parente, não sei. E ele veio me perguntar que tipo de medicamento minha mulher usava e que ela tomava. E eu relatei. Diga uma coisa, pelas lesões que foram apresentadas no laudo, qual que é a explicação que você pode dar para essas lesões?
Não, foram as quedas. Hã? Foram as quedas. Foram as quedas, não tem como ser outra coisa. Pelo corpo todo. Sim. Aí você retornou para casa. Não, aí eu liguei para a família, avisei do acontecido e eu perguntei para o médico se durante a cirurgia dela, quanto tempo ia demorar e se dava tempo de eu buscar minha filha no colégio, porque minha filha estava no colégio. Eu cheguei lá praticamente sem roupa, eu só estava de bermuda, então eu tinha que botar uma roupa para ir buscar minha filha. Eu não podia chegar lá só de bermuda, sem camisa, sem nada. Eu fui em casa, botei uma camisa, fui no escola da minha filha, liguei para minha tia, perguntei se minha tia podia buscar a minha filha para ficar com ela, expliquei o que tinha acontecido. Minha tia só pediu para eu pegar uma muda de roupa para a minha filha, e eu voltei para casa com a minha filha, botei as roupas na mochilinha dela, minha tia chegou, e eu peguei e saí junto com ela e voltei para o hospital. Aí eu fiquei no hospital até a hora que o médico veio me relatar sobre a cirurgia. Ele falou como é que tinha sido, disse que as 72 horas era crucial para saber se ela ia ter chance de morrer ou não. E Chance de viver. é, aí É, depois disso, diga uma coisa. Tem relato aí de que ela apareceu com o olho roxo e tal, e ela acabou confirmando que teria sido você. Antes do dia, né? Você confirma que chegou a agredi-la? não, Não? nunca. Não? Olha, Você nunca encostou a mão nela para olha, agredir? não, para agredir não. Eu já encostei para me desvencilhar, para tirar as vezes dela agarrando a porta do carro. Quando me trancava dentro de casa, não querendo que eu fosse embora, eu tirava ela da frente. Essas coisas eu realmente usei da minha força. Mas para atacar ela, para agredir ela, não. Até porque, pelo tamanho que eu era, não tinha lógica também. Não tinha lógica. Tá bom. Quer falar mais alguma coisa em sua defesa? Olha, queria falar que minha história com a Marcela não foi só desse relacionamento, foi muito mais que isso. E mais que tudo, ela não era só minha esposa, ela era mãe da minha filha. Então, como eu vou chegar na minha filha e olhar para ela e falar, não, eu matei a sua mãe? Isso não tem lógica. Não tem lógica. Então, assim, a nossa história teve suas conturbações, mas nunca esse ponto. Eu nunca ia querer matar minha mulher. Nunca. Nunca. Não tinha lógica. A gente estava esse tempo todo junto, não tinha lógica. Isso. Doutor Milton, pergunta. Você pega. Doutores, perguntas. Peraí, peraí. Igor, Igor, Igor. O que a Marcela representava para você? Nossa, galera, foi uma mudança na minha vida. Porque por eu ter tido esses problemas durante a minha infância inteira, eu sempre me senti deslocado até da minha família, como se eu não pertencesse a nada, sabe? Quando eu comecei a fazer minha faculdade de Direito, e quando eu estava terminando, eu não me sentindo que aquilo não era para mim. Eu sempre passei a minha vida vagando, eu nunca terminava nada do que eu começava, eu nunca conseguia levar um relacionamento para frente, que eu sempre terminava antes, eu não conseguia terminar nada. E a Marcela foi um ponto diferencial na minha vida, porque eu achei que eu era um estranho, eu achei que as coisas que eu achava da minha família eram coisas da minha cabeça, que eu mesmo que estava tornando aquilo, e quando ela entrou na minha vida, ela mostrou que não era. Eu senti realmente aceito por alguém, sabe? Eu senti que eu tinha um lugar. Depois que veio a nossa filha, eu senti realmente que eu tinha uma família. Eu nunca tinha sentido isso antes na minha vida. Nunca. Eu nunca me senti assim antes. Então, por ela me sentir dessa maneira completa. Acho que é por esse fato. Toda vez que a gente tinha nossas brigas, ela acabava voltando de novo. Eu nunca quis fazer isso não era. Não.
Eu sabia notícia. E a mulher sempre ficava vendo tudo. Mas outra. Viu? Pode responder? É, por quanto tempo? Qual é a distância do seu caso, lá no local em que eu fui o parto, no hospital, tá? Santa Mônica, né? Você se recorda qual é a distância, qual é ainda a distância para mim? Olha, eu acredito que devia ser em torno de uns 15 minutos. Sim. Acho que devia ser em torno de uns 15 minutos. Não, qual a distância? Não tempo, distância. Ah, eu acho que 5, 6 quilômetros, alguma coisa assim. Eu não faço a mínima ideia da contagem. Tinha muito trânsito naquele dia? Era sexta-feira, né? E era um horário. Horário pico. Era começando o horário. É. Quanto tempo você demorou para chegar lá? Olha, devia em torno de uns 15 a 20. 5. Hã? Quanto tempo mais ou menos você levou? Então, precisamente, quanto tempo mais ou menos você levou? Ou depois você veio a constatar? Olha, eu nunca notei isso, mas na hora que eu procurei o hospital no GPS, eu lembro que era de uns 15 a 20 minutos. Era de 15 a 20. Quanto tempo efetivamente você gastou? Ah, eu acho que foi uns 15 minutos, foi muito rápido naquele momento. Estava muito desesperado. Não tiver glória aí, né? É, Luísa, quando ela sofreu a queda lá, ela desacordou de imediato? Eu sei que já tem respostas para isso, mas eu queria que você, na sua percepção, naquele momento, você relatasse aqui, o que é que você percebeu? Ela ficou desacordada, acordou, como é que foi isso? Olha, na hora que deu o impacto na cabeça, ela começou a ter uma convulsão. Vamos só, sim. E depois da convulsão, em que momento ela veio, ela recobrou os sentidos, né, parcialmente? Olha, assim que eu botei ela no sofá, passou alguns segundos e a convulsão parou. Então foi tudo muito rápido. Só que assim, Assim que você colocou ela no sofá, é muito interessante. assim que eu coloquei ela no sofá, passou alguns segundos, ela já começou a voltar. Voltou. Só que meio devagar. Então, assim, ela estava ainda processando. Tinha memória do que teria ocorrido ou não? Não manifestou nada nesse sentido. Não, Percebi ter lembrança do que aconteceu na queda. na verdade, eu comecei a fazer um monte de perguntas, então isso nem chegou a ocorrer. Olha, no momento que você levou ela para o banheiro, foi logo de imediato, depois que você deitou ela no sofá? Não, eu comecei a perguntar para ela se ela estava bem, o que que ela estava sentindo. Quando ela me falou, eu sugeri para a gente ir no hospital. Aí, logo após isso, que foi Foi mesmo. que eu levei ela para o banheiro. Ah, ela pediu isso? Como é que foi? Não, ela falou que ia passar. Desespero. Não, ela falou que ia passar uma água no corpo. Ela. Você passou água no corpo dela para levá-la para o hospital. Você passou água no corpo dela para ver se ela reagiria, e até porque ela solicitou isso. Olha, na verdade, eu não passei nada nela. Ela entrou no chuveiro, ela estava tomando seu banho, ela disse que ia ver se sentia melhor. Só isso. Não, você não passou nada nela. Você Não. Tá. Não chegou a dar banho? Não, não dei banho. Foi tudo com ela sozinha. É. É. O Igor, especula-se muito a respeito daquela questão, sério, que eu vou falar de indignação a você, com relação ao balde, a limpeza que ela teria feito lá da Olinda dos Paraguaios. Como é que foi isso? Se puder relatar objetivamente, conseguiu isso? Olha, na verdade, o balde não tem nada a ver com a história. O balde só foi o trem que levou ela para perto do meu computador para ver meu Instagram. Fora isso, o
balde não tem nada a ver. Não, ele pode ter a ver com a história, mas ele tem a ver com a especulação que eu estou dizendo. Ah, por que que você tirou o balde, depois do balde, depois esse balde estava lá na tanque? Quero saber em que circunstância isso ocorreu. Se está retirado do balde. Ah, foi quando eu cheguei em casa com a minha filha, eu simplesmente tirei e botei lá, era algo normal. Sim. É. Teve algum motivo especial para você tirar esse balde? Olha, não, simplesmente por estar uma coisa fora do lugar. É, é, tá. O... Estava suja aquela água? Bota? Tava, Suja. Ele fez a limpeza já, sim. quando estava suja. Você colocou onde esse balde? Eu coloquei lá no tanque. No tanque. Uhum. Certo? É isso mesmo. Até em que ponto que você viu a Marcela? Ela foi atendida primeiramente lá no box, né? Tem o pré-atendimento ali, imediato. Olha, o que aconteceu no dia foi o seguinte: eu levei para ela, eu levei ela até lá, eu fui até no exame com ela, e isso tudo, na hora que eu cheguei até, eu só saí de perto dela, só no momento de entregar, eles me fizeram ir lá no atendimento, que é para você entregar a, o documento de plano de saúde. Então, foi nesse único momento que eu saí de perto dela. Até isso, eu acompanhei ela no exame, eu voltei, acompanhei ela para o box e acompanhei enquanto o segundo médico fazia o exame nela para levar ela direto para a cirurgia. E aí, quando eu fui atrás, eles me barraram porque disse que não podia entrar. Até esse momento. Depois disso, ela, quando terminou a cirurgia, o médico veio me relatar, já era de noite, eu pedi para ver minha mulher, só que como ela ia entrar na UTI, a visita na UTI é somente de tarde. Mas eu pedi para o médico para ele me liberar de ver minha mulher. Ele viu meu desespero e ele conversou com a outra médica e eles acabaram me liberando assim que ela entrasse na UTI. Então ele falou que ia ser mais tarde. Então, nesse momento, eu busquei minha filha na casa da minha tia e levei ela para casa porque eu sabia que a minha sogra ia chegar também e eu poder ficar com ela. Então, nesse momento que eu cheguei em casa, minha sogra chegou, eu conversei com eles, eu avisei para ela que eles iam deixar ver ela mais uma vez à noite. Aí ela disse que não ia querer, que ia ver só no outro dia. Então, eu peguei, aproveitei que ela estava lá para ficar com a minha filha e eu fui ver minha mulher. Aí eu ainda vi ela mais uma vez esse dia de noite. Era depois das 10, eu acho, mais ou menos. Eu não entendi bem, talvez os braços também não. Bem, foi, você pegou sua filha, sua sogra iria aproveitar, sua sogra ver sua filha. Não, eu tinha avisado para eles sobre o incidente e pedi para eles irem lá para casa. E como eu sabia que eles estavam vindo, então eu sabia que eu não ia precisar deixar minha filha com a minha tia. Minha tia é muito doente, então eu preferi tirar esse carro dela. E quando eu vi que minha sogra estava perto de chegar, eu saí do hospital e busquei minha filha e levei minha filha para casa. Quando minha sogra chegou, eu deixei com ela. E depois eu fui para o hospital. Que hora que sua sogra chegou? Olha, eu não sei. Mais ou menos, olha. Olha, devia ser umas 9 horas, 9, 9 e tanto, quase 10. Mas era tarde da noite. Você foi 3 vezes na sua casa Foi, depois desse fato. sim, Essa foi a segunda, a primeira, a segunda, a terceira. Qual sim. foi esse momento? Terceira vez. Jurei. Com sua filha, aguardando sua sogra. Mas teve uma segunda ida lá que foi levando sua filha. A primeira ida foi para eu botar uma roupa, porque eu cheguei no hospital do jeito que eu estava em casa, então só de bermuda, tá, sem camisa, sem nada. Eu fui botar uma roupa para poder chegar no colégio da minha filha e buscar ela. E a segunda vez foi quando eu fui para casa arrumar a mochilinha para minha tia levar a minha filha. Essa foi a segunda vez. Você já falou? Nada tivesse. É muito refinida, né? Mas eu vou te perguntar uma coisa. Tem uma avalanche de situações no sentido que você desconfiava ela, né? Essas questões. Existe um momento muito
em particular isso aí, para me jogar até contra a opinião dele, que teria sido o momento em que ela registrou um episódio que foi formulado uma representação, podemos dizer, para ela, né? E depois, posteriormente, ela cumpriu, ela fez, formulou lá, através de uma advogada, formulou lá uma retratação dessa iniciativa, dessa representação que ela teria feito. Essa retratação, ela foi forçada a fazer isso, ela tomou a iniciativa, você pelo menos discutiu a ela, ou ela fez isso de maneira não só espontânea, mas voluntária. Não, na verdade, eu nem sabia que ela tinha feito uma retratação. Eu fui ficar sabendo depois que eu contratei vocês, e vocês me falaram sobre o processo, e até então eu nem sabia disso, porque eu nunca fui nem chamado para esse desocorrência. Então, eu nunca nem fui chamado, eu nunca fui ouvido nem para isso, entendeu? Então, até então, o momento, eu não tinha ciência disso. Eu não conversei com ela, não pedi nada para ela sobre isso, nada. Eu pergunto para você de serviço precisa saber disso, se possível, né? Vamos lá, os livros, né? O dela, do livro. É porque você não estava presente, e na enquete que eu te informo o que aconteceu, a mãe do Marcelo esteve aqui e disse que ela, nessa ocasião aqui, ela teria sido esbofeteada, você teria socado ela, e o olho estava roxo. Tá? Você se lembra, você não sabia disso, mas você, quando tomou ciência disso, você pode atribuir ou se reportar a algum momento em que ela pode ter, ou alguém ter simulado essa agressão no olho? Olha, não, e isso até não teria possibilidade, porque a gente morava na casa dos avós dela. O quarto do avô dela era parente com o nosso. Então não tinha lógica. Como é que eu vou morar na casa da família dela, fazer isso, e os avós não verem? Era sem lógica, até porque eu sempre fui uma pessoa mais resguardada, então eu só ficava no meu quarto. Eu não saía muito. Como eu não estava na casa da minha família, eu não me sentia bem. Então, esse momento, quem trazia minhas refeições, tudo que eu fazia era dentro desse quarto. Então, ela passava a maior parte lá. Ela passava a parte com a família dela. Então, isso não tinha lógica. Até porque minha filha também era muito criança na época. E todas as alimentações dela eram feitas na cadeirinha. Então, na cozinha, nunca dentro de um quarto. Então, não tinha lógica isso. Você, então, nesse episódio, assim, você afirma que o reagiu não houve essa agressão. Não, nenhuma. Mas você também, desde quando você presta depoimento, desde isso, você nunca também ocultou, nunca negou que relacionamento com você é bastante conturbado. E você assumiu Não, a gente brigava. A gente brigava, a gente era um casal igual qualquer outro. que é, toda honestidade, com todo respeito a quem você foi, a sua esposa, a mãe de sua família, as familiares da sua família. Como é que era o comportamento dela quando ela estava indignada, com raiva? Sem nenhuma hesitação, eu gostaria que você relatasse o conceito de sentença. Olha, minha mulher era brava. Minha mulher era brava. E quando batia a raiva, era difícil. Tanto que teve momentos que prescindiu a nossa separação dela grudar na porta do carro, dela me trancar em casa. Então, minha mulher era brava. E você certamente também provocar, no meio dessa discussão, acalorada, reflexões, você também tinha o seu momento de indignação, Com certeza. né? E aqui, ainda que seja repetitivo dizer isso, porque o que se pinta aqui é que você é um partilha impiedosamente, Sim. né? Porque, de fato, em si aquilo, sem ser verdade, não é. É muito difícil. Então, eu te pergunto, qual era, em algum momento,
você exerceu essa força assim, de maneira desproporcional com ela? Você empurrava, você afastava, como é que se dava isso? Queria que você detalhasse isso, que eu acho de suma importância. Olha, tinha momentos que eu tinha que me desvencilhar, tinha que repelir, para parar aquilo, sabe? Porque tudo começou de um jeito. Começava só com as discussões. Depois foi avançando para atacar coisa em mim. Depois foi avançando para me vir em cima. Depois, quando ela viu, quando ela fazia isso, eu saía correndo de carro e voltava para casa, aí eu não ficava mais em casa, aí ela começou a me trancar em casa, aí ela começou a esconder a chave do meu carro, aí ela começou, teve uma vez que ela grudou na porta do carro me dando. Então, assim, eu tinha que tirar. Eu tive que tirar a mão dela. Eu tive que já empurrar ela da frente da porta. Quando ela vinha para cima, eu repelia. Sim, isso aqui também é muito importante. As outras vezes que você empurrou, em algum momento ela já fez outra aí, bater a cabeça em outro lugar? Ela já caiu de bunda uma vez. Hã? Já caiu de bunda uma vez. Caiu de quê? De bunda. Ah, ok. Mas, bom, mais ou menos com a mesma energia que você utilizou nesse fatídico dia, Sim, né? sim. É, é, individual. Você, nesse dia específico, ela avança sobre você, indignada, e você faz o quê? Você empurra, segura, empurra, ou você joga ela em direção ao país? Qual é o que você fez, que você se recorda? Olha, nesse dia foi tudo muito rápido. Então, na hora que ela veio, eu dei um grito dela para ela sair e empurrei. Foi só isso. Nada além disso. Esperava que ela fosse bater a cabeça na Cara, parede? eu não esperava. Eu não esperava. A gente, por mais de todas essas brigas que a gente teve, a gente estava na melhor fase da nossa vida. Por quê? A gente passou por uma tempestade. Foi quando eu pedi para sair de casa. Foi quando eu me envolvi com outra menina. A gente estava passando por uma turbulência. Então, assim, quando eu decidi reconciliar meu casamento, a gente tomou certas medidas e fazia alguns meses que a gente não tinha mais briga. Fazia alguns meses que isso não ocorria mais. Eu tinha sido chamado para ser nutricionista de uma clínica no Orion, de um instituto, na verdade. E eu vi que isso perturbava muito a minha mulher, porque eu tinha enfermeira, eu tinha secretário, e assim, isso deixava ela indignada. E cada vez que eu postava uma foto com uma paciente, ou uma paciente repostava falando do meu trabalho, era uma briga. E foi por esse motivo que eu saí de casa. Quando a gente decidiu reconciliar, a gente montou um cenário na nossa vida para as coisas caminharem realmente bem, para a gente não deixar minha filha naquele lugar, porque era um ambiente tóxico para criar nossa filha, era um ambiente tóxico para a gente estar assim, que não fazia bem a ninguém. As brigas eram constantes, não fazia bem. Então, eu tive que dar um ponto final, e quando eu decidi voltar para casa, a minha única atitude foi a seguinte: eu preciso arrumar a minha vida para o meu casamento voltar a andar. Então, qual foi a primeira coisa que a gente combinou? Minha mulher ia participar de tudo na minha vida em questão de trabalho, não só em questão de esporte e vida pessoal. Então, ela começou a administrar todas as minhas consultorias online. Segunda atitude que eu tive: minha mulher tinha muito ciúme dessas coisas da clínica. Eu saí da clínica e aluguei uma sala só para mim, para botar minha mulher para administrar tudo que a gente tinha. Ela recebia os clientes, ela recebia pagamento, ela tirava as fotos com os clientes, então ela já estava ali presenciando aquilo e passar mais o dia comigo. Porque, querendo ou não, eu dava personal de noite, eu ia para o consultório de tarde, eu saía do consultório 5h30 e eu ia para a academia dar aula até 8h30, 9h. Então, praticamente, eu não ficava em casa, praticamente a gente não ficava junto. Então, eu arrumei a nossa vida todinha para a gente passar mais tempo junto, para ela participar do meu trabalho, para ela ver o que estava acontecendo no meu dia a dia, para não ocorrer mais aquele tipo de situação. Porque, independente de tudo, eu queria meu casamento. Luiz, eu, assim, eu, toda essa sociedade tem trabalhado muito com transparência,
formar de mulheres para cá, né? Eu queria que você fosse muito sincero aí. Eu acho que no vídeo, no julgamento, ninguém está certo, ninguém é errado, tudo certo. O que me parece, eu queria que você confirmasse isso, que foi o estopim disso aí teria sido o momento em que você teria deixado o casal aberto, visitando o perfil, por isso que não foi isso, de uma ex-namorada ou de uma pessoa com quem você teria uma relação supostamente. É isso que aconteceu, e foi isso que, naquele momento, como é que eu vou te dizer, eclodiu tudo isso? Essa tua, essa indignação da parte dela? Olha, não, eu não tinha como dizer que não, né? Porque a Bianca acabou sendo um dos motivos de maior raiva dela, porque foi a pessoa que eu me relacionei depois, quando eu saí de casa. E quando eu voltei para casa, como até o Felipe falou, ela procurou ele para falar sobre ela. E gerou uma situação sobre ela difícil, porque quando eu falei para a Bianca que eu não ia assumir ela, que eu ia reatar meu casamento, gerou uma intriga muito grande. Foi onde ela começou a entrar em contato com a Marcela, foi onde ela tentou falar qualquer coisa para que não existia aquela possibilidade. Então a Marcela acabou criando um ressentimento enorme da Bianca, enorme. Então, assim, só de falar nela era algo de raiva. E beleza, a gente não tinha mais contato, ela treinava na Flexo no Bueno, eu acabei tirando alguns alunos de lá e passando para a Flexo do Marista, para não ter mais esses encontros, para me desvencilhar totalmente dela e não causar mais essa raiva. Só que, infelizmente, eu virei um motivo de piada entre os meus amigos e viram mexe quando a Bianca postava alguma história, ou com indireta, ou alguma coisa que chocava lá, eles me enviavam isso. E foi o que aconteceu. Então, no dia, eu olhei o Instagram dela. Eu não vou negar, eu olhei. Precisa curar muitas coisas também e assumir eles, né? Aí eu vou te perguntar. A mãe dela diz que você humilhava demais ela. Ela era pobre, feia, uma série de impropérios que você fez conferir. Você, efetivamente, admite isso parcialmente, e se admite totalmente, e se isso ocorria era um momento de indignação, como é que é isso? Não, isso Não nunca como é a ocorreu. realidade do conjunto que você tem. Não, isso nunca ocorreu. Até pelo contrário. Olha, tudo que a minha mulher pedia, ela tinha. Quem administrava o nosso dinheiro era ela. Então, se ela era pobre, eu era pobre. Tanto que a gente passou por todas essas fases juntos. O nosso carro no começo do relacionamento era um Fiat Uno. Então, assim, o que eu tinha, ela tinha. O nosso cartão de crédito era o mesmo. Tudo era o mesmo. A nossa casa, quem escolheu foi ela. Eu nunca tive tempo para olhar uma casa para ver onde a gente ia morar. Então, quem escolheu a nossa casa foi ela. Quem escolheu nossas coisas de comprar foi ela. Tudo. Então, assim, e outro, tem as fotos da minha mulher aí. Minha mulher é linda. Como é que eu ia falar? Como é que eu ia estar com uma pessoa feia? Como é que você escolhe uma pessoa para estar do seu lado que você não gosta, que você não admira? Não existe isso. Eu te perguntar. Médica hoje, não só hoje, mas na primeira ocasião, ela relata que existia fraturas da costela já consolidadas. Você precisa ter esse conhecimento. Insinuando, talvez bem voluntariamente, você teria acreditado no passado que aquelas agressões, aquelas lesões já estavam consolidadas. Eu te pergunto uma coisa, perguntei para a mãe dela, é esse ponto, viu, o presidente? Eu gostaria que, eu entendo relevante, que talvez justifique essa retenção da testemunha para poder fazer a criação. Eu sabia se ela sofreu algum acidente em que ela teve fratura dessas costelas dela, ou algum outro motivo, alguma outra causa, alguma outra causa. Olha, quando a gente foi morar com a minha avó,
A minha avó é muito velha, lá de Brasília, minha avó Thelma. E a Marcela, às vezes, levava ela no supermercado. Marcela dirigia, às vezes, para ela, sabe? Então, uma dessas vezes, eu estava passando mal, eu fui para o hospital e eu acabei não conseguindo voltar. E minha avó falou para a Marcela me buscar no carro dela. Minha avó emprestava o carro para ela normalmente. Cara, que é? Era um C4 Palace. Hã? Um C4 Palace. E nesse dia ela bateu o carro da minha avó. Eu não sei se ela pediu para a mãe ou para o pai pagar o conserto do outro carro, mas foi a gente que pagou o da minha avó. Então foi algo. Já teve esse acidente e a gente teve um outro acidente que foi nesse Fiat Uno, praticamente no mesmo local desse que ela bateu o carro da minha avó sozinha, onde a minha cabeça, Que local? Que local? lá no Lago Sul, em Brasília. Tá. E a segunda vez que a gente teve o acidente foi quando eu bati o carro na traseira de uma outra pessoa. A gente era normal, andava sem cinto, só que nesse dia eu acabei sendo projetado para fora do para-brisa. Então, assim, e ela foi direto para o painel do carro. Então, a gente já teve esse acidente e depois a gente teve outro, num golzinho que eu tinha, em plena pandemia. Você passar esse terceiro aqui. Você foi projetado na roda aí? Foi. Não tinha cinto de segurança? A gente não usava, mas eu não... Por quê? Era que o veículo tinha cinto de segurança? Mas a gente não usava. E ela, tá? Não, a gente não usava. Tá. E o que aconteceu com ela nesse segundo acidente, já nesse dia de ouro? Ela teve lesão, teve alguma fratura, o que aconteceu? Ela foi projetada para o painel. Painel. E aí? Pai, ela teve os machucados. Tá. Ela teve inversado, não sei se ela ingessa, como é que é isso? Não, a costela você não ingessa, a costela você não tem o que fazer. Na verdade, você só tem que esperar ela calcificar. A primeira pergunta é a seguinte, em relação a esse ponto aí ainda. A mãe dela sabia disso? A família dela sabia desse acidente? Não, a gente morava só eu e ela. Tá? Ela não comunicou com a mãe sobre esse acidente? É isso que eu pergunto. Não. Tá. Então, justifica, tá, excelência? E esse pessoas? Ela chegou a buscar, teve alguma coisa que não tiveram, não tem relevância nenhuma. Não, Esse terceiro acidente. não, só foi um impactozinho, foi um engarretamento, nada mais que isso. Tá, tudo bem. Eu acho que tem até uma coisa muito pueril, porque eu vou perguntar que estou tentando te estigmatizar e te incompatibilizar com o conceito de certeza. A mãe dela chegou a dizer, não sei se hoje, não sei se na ocasião da instrução, da primeira página, é que se você fez um churrasco uma vez, deixou todo mundo lá e ficou só você comendo o churrasco lá, estimulando isso. Você e os amigos, vocês comendo churrasco lá. Tem isso? Não, Né? não. Isso é forte, A gente morava numa casa que não tinha como você separar os dois assim. Era uma casa que era pequena, não tinha como fazer isso. E a gente teve um aniversário de criança e, na verdade, ficou o pessoal espalhado, né? Quem era do condomínio ficou junto, quem era coleguinha do colégio ficou junto, minha família ficou junto. Mas eu não churrasco para os outros, não são para ele, não? Não, não. Na verdade, a gente... Eu quero até já finalizar isso, que é muito importante esse ponto aí. Ela fez cirurgia plástica na véspera desse casamento, ela tinha feito quantos dias? Olha, eu dei para ela de aniversário o silicone, os procedimentos faciais e a cirurgia íntima. E tinha sido intercalado, né? Cada fase uma, mas ela tinha um mês e pouco, eu acho. Cirurgia íntima, cirurgia de mama, incluía isso? Cirurgia de mama, cirurgia íntima e os procedimentos que silicone, como é que uma foi silicone, a outra foi uma cirurgia na parte íntima e o outro foi os procedimentos estéticos do rosto. tá. E ela se utilizava, seja em razão de ou de outro motivo, ela usava, estava usando anticoagulante.
Olha, você tem que usar para fazer cirurgia, né? Isso é normal, né? Você tem que Não, sim, durante, tudo bem, e depois? Não, mas o anticoagulante ele não sai do seu sangue assim rápido, né? Demora um tempo. Tanto que você não pode nem doar sangue quando você, durante uns primeiros meses, depois de tomar um anticoagulante. Licença, eu percebi que você está. Quando você empurra ela, a tal, você empurra, você percebe assim, se você hoje estava muito mais inclinado nas outras vezes, com mais força, pode. Aí foi um cuidadinho, né? Olha, aquele tipo de momento acabou me indignando e na hora eu só fiz, sabe? Então eu empurrei ela, eu não sei como eu vou mediar com você e não parando, mas eu empurrei ela com força, né? Só uma complementaçãozinha. Ela bateu a cabeça, depois bateu no chão, como é que foi? Foi, ela porque era no canto, né? Então ela acabou batendo, mas Nossa. sim, depois, Você percebeu se ela bateu a cabeça da parede depois do chão? Como é que foi? olha, foi muito rápido. Eu não tenho como detalhar isso. Pô, você deixa eu ver. Demais, Vai encerrado. lá. Jurados, juradas, alguma pergunta? Sem pergunta, podemos encerrar.